Olá pessoal, agora mais uma equação, né, diferencial e mais um método de resolução. Bom, agora então nós vamos estudar as equações de Bernoulli. Bom, as equações de Bernoulli, elas são muito parecidas assim visualmente com as equações lineares de primeira ordem. Apesar de que uma equação de Bernoulli, ela sequer ser uma equação linear. Mas vejamos aqui, ó, a maneira geral de escrever uma equação de Bernoulli é esta. Então ela começa igual a de primeira ordem, linear de primeira ordem. Y' de x mais f de x vezes y igual a g de x, só que aí o g de x é multiplicado por y na n. Esse y na n não pode... então o n pode ser qualquer número natural e só não pode ser 0 e não pode ser 1. Tá? Bom, então aqui eu só escrevo, né, que a forma geral ela é parecida com a equação linear. E, de fato, a maneira que a gente resolve essa equação diferencial é fazendo uma mudança de variável para que a equação de Bernoulli, que é parecida com uma equação de linear de primeira ordem, ela se transforme numa equação linear de primeira ordem. Então, ela só não é parecida quando a gente usa esse fato. Então, o que a gente tem que fazer, a ideia que a gente tem que entender na equação de Bernoulli, bom, primeiro é saber identificar, certo? Saber identificar quem que é uma equação, qual é uma equação de Bernoulli. Depois, então, saber que a gente tem que fazer uma mudança de variável, que essa mudança de variável transforma a equação de Bernoulli numa equação linear de primeira ordem. Daí a gente resolve a equação linear de primeira ordem, conforme a gente já viu. E aí depois retorna a equação original. Né? Digamos, a equação original não, a variável original. Bom, além disso, o que a gente precisa saber, né, é inevitável, é saber qual que é a mudança de variável. Tá? Então, assim, ó, no caso geral, se a gente tem y' mais f vezes y igual a g de x, y na n, a mudança de variável que a gente vai fazer é essa aqui. Uma nova função, que aqui eu usei o ômega, igual a y elevado a 1 menos n. Olha, se a gente souber isso, identificar, saber... Então, a gente identificar a equação de Bernoulli, saber qual é a troca de variável e saber qual é o procedimento, né, que ela vai virar uma equação de primeira ordem, depois a gente resolve, depois retorna a equação original, a gente está praticamente com o problema resolvido. Vou dar um exemplo para vocês. Bom, então aqui nós temos uma equação de Bernoulli, certo? Então a gente identifica ela, né, com um jeitão aqui da equação de Bernoulli. A gente observa que nesse caso aqui ainda não tem o coeficiente que não é 1, certo? Então a gente pode transformar ele em 1 para ficar mais parecido com a equação de Bernoulli. Então, daqui para cá, então nós dividimos toda a equação por x. Dividir ambos os lados da equação por x, então nós temos essa expressão aqui. Daí ela fica bem com o jeitão de Bernoulli, né? O Bernoulli é assim, né? Y' mais f de x vezes y igual a uma g de x vezes y na n. Certo? Então, por comparação, a gente observa que essa equação aqui ela é uma equação de Bernoulli. E além disso, por comparação, a gente vê que o n é igual a menos 2. Certo? Bom, então nós vamos fazer a substituição de variável e transformar essa equação de Bernoulli numa equação de primeira ordem linear. Certo? Bom, a equação, então a mudança de variável é essa. Ômega igual a y na 1 menos n. Então aqui o nosso n é igual a menos 2, nós vamos ter que ômega é igual... Eu vou até quadricular isso aqui para ficar melhor. Não sei se eu devia fazer isso, mas agora já comecei, então aqui, ó. Ômega... Opa, errei. Agora vai. Ômega igual a y na 3, neste caso aqui. Tá? Então, olha só. Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que obter, certo? Bom, depois disso, pensa o seguinte, a gente tem que substituir essa informação aqui na equação diferencial, certo? Ou seja, eu preciso substituir o y aqui, aqui e aqui na derivada do y. Então, por causa disso, a partir daqui nós isolamos, né? Ômega é igual a y ao cubo, então nós isolamos o y, obtendo y igual a ômega na 1/3. Para que isso? Para a gente substituir aqui e aqui, certo? E depois a gente deriva esse cara aqui, ó,
A gente encontrou o y igual a ômega na 1/3. Depois a gente deriva ele para poder... Tá? Bom, a derivada desse cara aqui vai ser sempre usando a regra da cadeia. Então, baixa o expoente, né? Fica ômega na menos 2/3 aqui, né? Baixa aqui o expoente, subtrai uma unidade do expoente, depois multiplica pela regra da cadeia por ômega'. Afinal de contas, o ômega, apesar de a gente estar omitindo, ele é uma função que depende de x. Tá certo? Bom, quando a gente substitui tudo na equação diferencial, né, então a gente vai substituir, essa aqui é a equação diferencial que nós temos, a gente vai substituir aqui, aqui e aqui. Ó. Então nós vamos obter isso aqui. Ó. Observe o seguinte, ó, y' é igual a isso que nós substituímos. Aí depois aqui foi substituído o valor de y. E aqui o valor de y. Certo? Bom, quando a gente substitui tudo, a equação vai ficar assim meio estranha. Mas isso daqui já é uma equação linear de primeira ordem. A gente só tem que dar uma organizada. Bom, o que a gente vai fazer agora? Lembre que como é que é o jeitão da equação linear. Tá? Eu vou botar aqui com um y, para a gente lembrar mais fácil. Era assim, ó, y' mais f de x vezes y igual a g de x. Nesse caso aqui, como a gente não está usando y, está usando o ômega, então ficaria assim, ó, ômega derivado mais uma f, que depende de x, vezes ômega igual a uma g de x. A gente quer essa equação aqui, né? E quer com esse formato aqui, né? Lembrando, né? Porque ela é uma equação de primeira ordem, então nós vamos usar o fator integrante. Eu quero que o coeficiente aqui da derivada seja 1. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o coeficiente aqui da derivada, este carinha aqui, e a partir dele eu vou concluir que vou multiplicar toda a equação por 3 vezes ômega na 2/3. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu multiplicar isso daqui por este daqui, vai dar 1, certo? Só que aí, claro, não vou multiplicar só o coeficiente da derivada, né? Vou multiplicar toda a equação. Vou multiplicar ambos os lados da equação por isso daí. Bom, assim, então, multiplicando ambos os lados da equação por esse valor, que é o que nós temos aqui, ó, a partir daqui, nós vamos obter, então, essa equação aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para o amarelo. Então, nós vamos obter esta equação aqui. Certo? Como que isso aconteceu? Então eu multipliquei, olha só, quando eu multiplicar toda a equação por este carinha aqui, ó, esse por esse vai dar 1. Quando eu multiplicar este por este, vai dar o 3 ômega que apareceu aqui, ó. Certo? E depois quando eu multiplicar este por este, né, vai ficar simplesmente 3, que nem está aqui. De acordo? Bom, quando a gente faz isso, então a gente tem agora sim uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem, do jeitão que a gente gosta, né, para conseguir identificar quem que é o fator integrante. O fator integrante agora, como o coeficiente aqui é 1, certo? Então o fator integrante ele vai ser obtido utilizando o coeficiente do ômega. Ou seja, o μ vai ser igual a e na integral de 3 sobre x dx, certo? Então o μ vai ser igual a x ao cubo. Bom, daí a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, né? Para a equação linear de primeira ordem. Nós pegamos esse x ao cubo e multiplicamos toda esta equação aqui por ele. Ou seja, ele está aqui, ó, x ao cubo. Aí aqui ele já foi simplificado, né? Mas eu multipliquei. E aqui também foi simplificado, ó, porque tinha divisões por x, ó. Certo? Aí o que acontece? Do lado esquerdo da equação, então do lado esquerdo da equação, aqui, né, a equação diferencial multiplicada pelo fator integrante vai resultar na derivada do produto entre as funções, então neste caso ômega e o fator integrante. Do outro lado, então, eu tenho 3x². Bom, então o que eu faço aqui, né? Bom, eu tenho
Isso então implica que ômega vezes x ao cubo, derivado, né? Produto derivado vai ser igual a 3x². Agora nós integramos ambos os lados, certo? Aqui de novo, está derivado e depois a gente integra, então o que resulta é a função de dentro, ômega x ao cubo. Do lado direito, então 3x², isso aqui é só integrar, né? Um polinômio, x ao cubo mais c. Certo? Sempre lembrando que sai uma constante desse lado aqui, sai uma constante desse lado aqui, e esse c aqui a gente coloca junto, né? Como se fosse o C2 menos o C1. Tá? Bom, daí então aqui nós já temos uma solução do problema, uma solução implícita, né? Mas, como é sempre muito fácil, aliás, uma solução da equação transformada, né? Nós temos o ômega, uma solução da equação em ômega. Então, nós podemos isolar aqui o ômega, vai dar ômega igual a este carinha aqui. Só que lembre que a equação original não é em ômega, né? E sim em y. Certo? Então, a gente tem que trocar de ômega para y. Lembrando, lá de cima, vamos voltar aqui, onde que foi? Ah, estava na outra parte. Então, posso voltar assim. Aqui. Página anterior. Ó, isso daqui, ó. O ômega é igual a y ao cubo, certo? O ômega é igual a y ao cubo. Então, nós vamos substituir aqui, ó, por y ao cubo. E aí sim, agora nós temos uma solução implícita do problema original, certo? Que também pode ser, o y pode ser isolado, e obtemos então uma solução explícita do problema original. Tá certo, pessoal? A equação de Bernoulli só muda as integrais, muda um pouco ali o grau o valor do n, mas o método de integração, o método de resolução é sempre idêntico. É isso que tem que fazer. Encontrar a substituição de variável, e aí substituir na equação diferencial, vai se tornar uma equação linear de primeira ordem, resolve ela pelo via de fator integrante, que é uma maneira mais fácil de resolver. Já poderia resolver de outras formas, mas essa é a maneira mais simples. Depois, quando a gente chegar aqui, ó, nessa solução aqui, a gente só tem que lembrar que tem que voltar para o y. Então, tem que voltar para o y e depois é só isolar o y quando possível. Certo, pessoal? Um abraço a todos.